Todos nós sabemos que a democracia na África é bastante recente. É por este motivo que na história da África não se contabilizam muitos presidentes ou líderes, porque antes a maioria dos países da África eram colônias, dominadas por países da Europa. Nessa lista, nós vamos conhecer os 10 piores presidentes da história curta da democracia em África. Antes, gostaria de convidar-te a fazer parte da família Verdades da África, clicando no sino de notificações. Aliás, primeiro subscrevendo, depois clicando no sino de notificações. E deixe uma sugestão de vídeo aí abaixo, que eu vou fazer um vídeo ao seu gosto. Esse é o canal Verdades da África. A África é um continente onde a democracia é mais um conceito teórico do que uma realidade. A autocracia e a tirania parecem ser um modo de governo com os quais os africanos estão familiarizados. No entanto, nos últimos anos, a governação eficaz começou a ganhar força em todo o continente africano, embora a um passo muito lento. Os líderes africanos estão tornando-se mais democráticos e responsáveis para com seu povo, ao mesmo tempo que respeitam os direitos humanos e as liberdades civis. Em um espírito semelhante, governos opressivos estão sendo substituídos por outros melhores. No entanto, a verdade é que as maçãs podres ainda existem no continente africano, e essa lista vai revelar 10 dos piores presidentes que já governaram algum país aqui na África. 10. José Eduardo dos Santos. Apesar de José Eduardo dos Santos ocupar a nossa 10ª posição, a revista norte-americana Forbes considerou José Eduardo dos Santos como o segundo pior presidente da história de África, logo a seguir ao seu homólogo da Guiné Equatorial. A revista Forbes lembra que o chefe de Estado angolano José Eduardo dos Santos chegou ao poder em 1979, depois da morte natural de seu antecessor Agostinho Neto. Para seu descrédito, conduziu o país como se gerisse sua própria empresa. Em um artigo referido pela revista Forbes, pode ler-se que a governação do presidente dos Santos pautou-se por casos de nepotismo, onde o primo ocupou o cargo de vice-presidente e a sua filha foi considerada a mulher mais poderosa em Angola. A Forbes destaca ainda que, segundo a Agência Internacional para o Desenvolvimento, o país era extremamente rico em recursos naturais, sendo o segundo maior produtor de petróleo na África subsaariana e ocupava o 4º lugar no ranking mundial na produção de diamantes quando José era presidente. Todavia, apesar dos recursos existentes no país, naquela época 68% da população vivia no limiar da pobreza. A educação era gratuita, mas sem qualidade. 30% das crianças estavam subnutridas e a esperança média de vida em Angola no tempo de José Eduardo dos Santos era de apenas 41 anos. O artigo avança dizendo que, em vez de partilhar o crescimento econômico de Angola com a população, José Eduardo dos Santos conduziu uma política de intimidação, sobretudo nos meios de comunicação social. Analisava os fundos do Estado para contas pessoais ou de familiares. A Forbes ainda dá exemplo de que a família do chefe de Estado controlava o setor econômico no país, o que a sua filha servia-se do poder do pai para comprar ativos em empresas portuguesas, como é o caso da Zoom Multimédia, Banco Espírito Santo, Banco Português de Investimento, entre outros escândalos financeiros que a filha de José Eduardo dos Santos se meteu. Aliás, querer lembrar que aqui no canal existe um documentário completo sobre a corrupção em Angola. Vou deixar o link na descrição. Mas na 10ª posição dos piores presidentes de África, nós temos José Eduardo dos Santos. 9. Uhuru Kenyatta. A presidência de Uhuru Kenyatta começou em 9 de abril de 2013, depois que ele foi empossado como 4º presidente do Quênia.
Mwai Kibaki foi sucedido por ele. Uhuru prometeu transformações econômicas por meio da Visão 2030 durante seu discurso inaugural. O caso da democracia no Quênia é intrigante. Em nome da democracia ao estilo ocidental, seus líderes políticos colocaram em risco o futuro do país para promover seus interesses mesquinhos. Em praticamente todos os aspectos da administração, ele teve desempenho péssimo durante seu primeiro mandato como presidente. Uhuru Kenyatta até agora não conseguiu corresponder às expectativas de seu povo. Os quenianos estão se tornando cada vez mais inseguros e pessimistas sobre o futuro sob seu comando, pois a insegurança, o tribalismo, a corrupção, o endividamento público e outros problemas prejudicam a economia do país atualmente. Com o triunfo de Uhuru no segundo mandato, o Quênia pode esperar pior ou lutar para fazer melhor. Uhuru Kenyatta ocupa a nossa 9ª posição dos piores presidentes em África. 8. Abdelaziz Bouteflika. O presidente argelino Abdelaziz Bouteflika é conhecido como o presidente invencível e, portanto, merece ser incluso na lista dos piores presidentes da África. O líder de 80 anos teve um derrame em 2013 e foi visto em público poucas vezes desde então. As pessoas continuaram a ter dúvidas sobre sua saúde e algumas tarefas importantes foram canceladas como resultado, como por exemplo em 2017, onde a visita da chanceler alemã Angela Merkel foi adiada no último minuto. Desde 2012, o presidente raramente se dirigia ao seu povo e a Argélia viveu por muito tempo num vácuo político devido à sua recusa de renunciar ao poder, o que prejudicou muito a Argélia. Ele devia ter renunciado ao poder, mas vocês sabem como os presidentes daqui da África são muito apegados ao poder. Mesmo com a sua saúde debilitada, ele preferiu comprometer o futuro de seu país e adiar compromissos importantes para sua nação, porque ele queria segurar o poder até o último minuto. Isso fez com que nós colocássemos na 8ª posição da lista dos piores presidentes. 7. Jacob Zuma. Se não fosse por uma liderança fraca, a África do Sul, segunda maior economia da África, seria um dos países com uma qualidade de vida moderada para sua população. O governo do presidente Zuma foi mergulhado em crise após escândalos ao longo dos anos e a economia do país não melhorou apesar das promessas intermináveis desse presidente. O sistema judicial na África do Sul, como em muitos outros países africanos, foi manipulado para favorecer e proteger aqueles que estavam no topo na época de Zuma. A corrupção atingiu seu ápice, com o presidente provavelmente liderando o ataque. A educação era muito frágil, o que tornou o povo sul-africano facilmente manipulado. Em detrimento lamentável das massas desprivilegiadas, greves industriais, nepotismo, tribalismo se tornaram muito comuns nesse país. Após a sua saída da presidência, Zuma teve que enfrentar vários processos devido aos seus atos de corrupção cometidos durante a presidência da África do Sul. Digamos que ele entrou bem na presidência e saiu de uma forma muito manchada. Atualmente, o presidente sul-africano chama-se Cyril Ramaphosa, que substituiu Jacob Zuma. Até hoje, os efeitos da sua presidência têm se feito sentir na África do Sul. Por isso, ele consta na nossa 7ª posição dos piores presidentes da África. 6. Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara teve seu governo associado a uma democracia sangrenta e com muitas controvérsias. Ele não teria sido capaz de assumir a presidência sem o forte apoio das potências ocidentais.
principalmente da França, que tem se metido em vários assuntos das suas ex-colônias e influenciar o resultado de várias eleições. Por isso, a França é um dos países mais odiados aqui na África. Laurent Gbagbo, um ex-presidente da Costa do Marfim, acusado de ser um ditador depois de se recusar a admitir a derrota nas eleições presidenciais de novembro de 2010 ao então líder da oposição e atual presidente da Costa do Marfim, Alassane Dramane Ouattara, foi derrubado pelas forças militares francesas e pelas Nações Unidas. Aproximadamente 3.000 pessoas foram mortas em combates entre as forças leais dos dois candidatos à presidência, o Sr. Ouattara e o Sr. Gbagbo. E aproximadamente 50 mulheres foram... acho que, meu Deus, eu sempre calho com essas palavras no roteiro. São palavras fortes que eu não vou pronunciar. Durante o período entre o conflito desses dois pela presidência, o presidente Ouattara deveria usar sua posição presidencial para influenciar o processo de reconciliação e restaurar a unidade e paz no seu país, depois de assumir o cargo. Mas ele não fez isso. Ao invés disso, ele citou a violência e fez com que as pessoas em seu país, no Costa do Marfim nesse caso, perdessem tempo a seguir coisas que não iam melhorar a situação do país, mas sim para melhorarem o ego do presidente, que se achava... Enfim, ele ocupa a nossa 6ª posição dos piores presidentes daqui de África. 5. Teodoro Nguema Bazogo. O rei antigo da África é Teodoro Obiang Nguema Bazogo, desde agosto de 1979, quando derrubou seu tio, Francisco Messias Nguema, em um brutal golpe de Estado. Ele controla a Guiné Equatorial, um pequeno país da África Ocidental rico em petróleo. A Guiné Equatorial é um dos maiores produtores de petróleo do continente e tem uma das maiores rendas per capita do mundo, mas isso nem sempre se converte em riqueza para seus cidadãos. Teodoro governa um país com uma renda per capita de quase $30.000, o que é inédito na África subsaariana, mas a maior parte do lucro do petróleo vai para sua família e círculo íntimo. Como resultado, 70% dos 680 mil habitantes do país vivem na pobreza, com acesso limitado à água potável e outros requisitos básicos. O país também tem uma das piores taxas de mortalidade de menores de 5 anos de todo o mundo, com mais de 20% das crianças morrendo antes dos 5 anos de idade. Obianga é considerado um tirano implacável que resistiu a todas as probabilidades e poderes. Ele é conhecido como o torturador-chefe do país. Desde 1979, ele foi reeleito ao poder com pelo menos 90% dos votos em todas as eleições. A capacidade de expressão da oposição é significativamente limitada pela falta de uma imprensa livre. Desde 1979, 90% de todos os políticos da oposição foram para o exílio. 550 ativistas anti-Obianga foram presos injustamente e alguns foram mortos. Obianga, já referido como Deus do país pela rádio estatal de Malabo, que afirmou que ele tinha toda a autoridade sobre os homens e as coisas no país. É triste. Um presidente que é temido e considerado um deus no seu país pela sua forma cruel de governar. Ele ocupa a nossa 5ª posição nos piores presidentes da história da África. 4. Muhammad Buhari, Nigéria. O presidente nigeriano Muhammad Buhari pode ter vencido as eleições de 2015 com uma plataforma de mudança e uma promessa de combater a corrupção. Mas sua saúde não é a única coisa que está falhando. Ele também provou ser um dos piores líderes da África. Com poucas condenações para contar, o presidente não conseguiu obter nenhum progresso na luta contra a corrupção.
A Nigéria estava mais dividida do que nunca no momento da sua governação. A saúde do presidente também provocou uma enxurrada de rumores de morte e o surgimento de uma série de teorias de conspiração sobre o que exatamente estava acontecendo nos corredores do poder. Apesar das alegações de que a Nigéria não está mais em recessão, muitas pessoas ainda estão lutando para atender às suas necessidades básicas. A escassez de combustível permanece em um país que é um dos principais fornecedores de petróleo bruto no mercado global. O presidente Buhari parece ter falhado em quase todas as frentes. De fato, inviabilizou uma revolução política na Nigéria, o que afetou bastante a população. É incrível como nenhum desses presidentes pensou na população. Só pensaram em si mesmo. É por isso que nós colocamos esse homem na 4ª posição. 3. Salva Kiir. Desde a sua criação, o país mais jovem do mundo está em uma guerra, tornando o seu presidente um dos piores da África. O Sudão do Sul teve poucos momentos de paz, enquanto o presidente Salva Kiir e seu vice continuam a brigar pela liderança enquanto o povo sofre. Quando os elefantes lutam, disse que a grama sofre, e essa pode ser a melhor explicação para a situação no Sudão do Sul. Os civis do Sudão do Sul estão desenraizados, famintos e incapazes de encontrar segurança em sua própria nação, enquanto o governo está em desordem e os rebeldes continuam a combater com militares. Apesar da miséria, as mulheres são as que mais sofrem com coisas que acontecem com elas que não podemos pronunciar no YouTube. E as crianças passam fome enquanto o presidente e seus companheiros continuam a enriquecer. E o Salva Kiir ocupa a nossa 3ª posição nos piores presidentes da África. 2. Rei Swati III. Swati, o último rei absoluto da África subsaariana, foi castigado por viver um estilo de vida luxuoso enquanto seu povo passa fome. Mais de 70% dos cidadãos do país sobrevivem com menos de $1 por dia. 40% da população está desempregada. Apesar do sofrimento do povo Swazi, o rei Swati não demonstrou compaixão ou interesse. Ele vive esbanjando a riqueza de seu reino em automóveis alemães, viagens de lazer de primeira classe pelo mundo e senhoras. Swati possui mais de uma mulher. Ele está preocupado com casamento e prazeres carnais, enquanto seu país sofre. De suas primeiras 14 cônjuges e futuras esposas, ele agora tem 27 filhos. A tradição dita que ele só pode se casar com suas noivas depois que eles as engravida, demonstrando sua capacidade de carregar filhos. Até então, são chamados de noivas ou lipovela na língua local. No entanto, sua flagrante má gestão das finanças de seu país está agora causando estragos na economia. A Suazilândia está no meio de uma grave crise financeira. As pensões foram suspensas à medida que a economia do reino entra em colapso. O rei solicitou um resgate financeiro da África do Sul em junho do ano passado, e o país está preso em uma rotina tão profunda que anunciou recentemente sua retirada da Copa das Nações Africanas de 2013, citando a falta de fundos como principal causa. É triste. E assim, o rei Swati, apesar de não ser presidente, ocupa a nossa 2ª posição dos piores presidentes em África. 1ª posição, Omar al-Bashir. Omar al-Bashir está agora em 1º lugar entre os piores presidentes da África e também está na nossa lista dos piores ditadores de África. Vou colocar o link na descrição. Em 1989, ele tomou o poder em um golpe militar sem derramamento de sangue contra o primeiro-ministro Sadiq al-Gabineti. Desculpem a pronúncia,
que havia sido legalmente eleito pelo povo sudanês. Al-Bashir rapidamente aboliu todos os partidos políticos no país, dissolveu o parlamento e fechou todos os meios de comunicação de propriedade privada depois de assumir o controle. Seu governo foi marcado por um conflito civil que resultou na morte de quase 1 milhão de pessoas e no deslocamento de outras milhões. O Tribunal Penal Internacional continua a procurar Al-Bashir por crimes contra a humanidade, inclusive por ordenar e patrocinar violência contra o Sudão do Sul. Ele foi considerado um tirano e acusado de vários crimes de violação contra os direitos humanos e outras atrocidades, e assim ocupa a nossa primeira posição dos piores presidentes da história da África. Se gostou do vídeo, coloque nos comentários, desculpem qualquer erro que tiver aí no vídeo. É um prazer sempre trazer esses conteúdos para vocês. Vocês são os meus patrões, então vamos para a próxima aventura. Clique no vídeo que está aí na sua tela agora. Muito obrigado. Olhar África numa perspectiva africana. Tchau.